A paz de Cristo, queridos, com alegria e satisfação, nós estamos mais uma vez aqui no nosso canal para trazer aos professores e alunos da EBD ensinos da Palavra de Deus. Nós estamos falando a respeito da revista da editora Central Gospel, a revista que traz os conceitos a respeito da Reforma Protestante, história, ensinos e legado. Lembrando que dia 31 de outubro de 2017, nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante e nós estamos aqui trazendo esses conceitos para rememorar a história da Igreja. Nós estamos já na lição de número 6, que traz o título A Centralidade da Graça, só a graça. Lembrando que nós estamos aqui hoje, então, ao ar livre, no Parque Cachoeira, em Araucária, Paraná. Então, se houver aí algum contratempo, nós estamos tentando fazer o melhor para os irmãos. Nós estamos falando a respeito dos 5 pilares da Reforma Protestante. Quais são eles? Somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, que é o assunto da lição de hoje, e somente a Deus a glória, a lição que trata da soberania de Deus. Como nós falamos na lição anterior, o homem tem este receio em aceitar que há algo em sua vida que não depende dele. O homem sempre deseja a sua independência, fazer o que quer, fazer o que deseja e negar que depende de alguém. Isso nós falamos na lição anterior. E esta independência do homem faz com que o mesmo, às vezes, deseje ser participante da salvação. Então, ele não consegue entender que diante do problema que ele tem, que é o pecado, ele é impotente. Não há nada que o homem possa fazer para tratar deste problema do pecado. É por isso que aprove a Deus, desde os tempos eternos, já elaborar o plano da salvação, pelo qual nós somos salvos, unicamente pela graça de Deus, mediante a fé. Então, nós vamos ver nesta lição algo que, às vezes, sem querer, nós saímos um pouco da direção que a Bíblia nos dá. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Para nós adentrarmos aí a este assunto, é importante nós entendermos qual era o entendimento romano a respeito da salvação. O que a Igreja Romana estava colocando como meio de salvação. Então nós vamos encontrar 2 problemas. O primeiro deles eram as indulgências. Por incrível que pareça, a palavra indulgência, conforme está na nossa revista, significa gentil. E segundo a Igreja Romana, as indulgências não estavam relacionadas ao pecado, mas à pena temporal pelo pecado. Então é assim, quem dá o perdão é Deus, mas você precisa retribuir esse perdão que Deus te deu. Então eles colocaram as indulgências. É claro que eu já falei em lições anteriores de como surgiu as indulgências e quais eram os objetivos. Por exemplo, o principal objetivo das indulgências era arrecadar recursos para a construção da Basílica em Roma. Então precisava-se de muitos recursos e através das indulgências a igreja ia angariando estes recursos, conseguindo esses recursos. As indulgências, então, elas não estavam relacionadas ao perdão dos pecados. Era desta maneira que a igreja romana saía quando era questionada, mas ela estava relacionada sim à pena temporal. Então seria da seguinte maneira: alguém rouba uma pessoa, esta pessoa que é roubada perdoa, e agora a pessoa que foi
perdoada, precisa devolver, né, tudo aquilo que roubou, precisa retribuir. Então seria assim, nós devemos a Deus, nós éramos pecadores, Deus nos perdoou, Deus nos livrou da pena e agora nós precisamos retribuir a Deus aquilo que Ele nos fez. Então era este o entendimento romano da época acerca aí das indulgências. Era como se você precisasse compensar a Deus. E isso não é possível, porque o preço da nossa salvação, o preço do perdão dos nossos pecados, foi o sangue de Jesus, o sangue imaculado do Cordeiro de Deus. E o que poderia o que poderia você fazer para retribuir o dom da salvação, para retribuir aquilo que Deus te fez? Não há nada. Mesmo que você entregue a sua vida de forma total e plena a Deus, você não pode retribuir aquilo que o Senhor lhe fez. Então, o arrependimento verdadeiro, ele é espiritual, ele é algo interior que apenas se reflete no exterior. E a igreja queria colocar esse arrependimento, com que esse arrependimento ele fosse visível no exterior. Então, mediante a compra das indulgências, você demonstrava que fora perdoado e que estava retribuindo, ou seja, compensando a Deus pelo perdão que Ele te deu. Esse era o entendimento e nós sabemos que não é assim. O arrependimento verdadeiro, ele acontece no interior e é Deus, por sua imensa graça, que nos perdoa. E nós só temos que dar-lhe a glória, nós só podemos dar a nossa vida, que é o nosso bem maior. Muito bem, nas institutas da religião cristã, Calvino refutou essa doutrina. Tal doutrina foi refutada nas institutas da religião cristã, porque a mesma doutrina ela traz um conceito de compensação meritória diante de Deus, né? Então foi isso que Calvino abordou nas institutas da religião cristã, confrontando a igreja romana a respeito das indulgências. Um outro conceito em relação à salvação na igreja romana na época da Reforma era a doutrina do purgatório. Então eu vou ler aqui um trechinho do Catecismo da Igreja Católica que diz: os que morreram na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tinham garantida a sua salvação eterna, passam após a morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Então, esse texto que eu estou lendo faz parte do Catecismo da Igreja Católica, onde eles colocam o purgatório como uma doutrina. Não há nenhuma menção nos textos canônicos a respeito de purgatório. Essa doutrina vem desde o ano 1070 da presente era, mas ela só foi colocada como oficial um pouco mais à frente. E algumas coisas eu quero destacar aqui no texto que eu li. Veja bem, os que morreram na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados. Como assim? Alguém que passou pelo novo nascimento, alguém que foi regenerado, que foi lavado pelo sangue perfeito de Jesus, como que ele não está plenamente, completamente purificado? É uma questão que fica aqui nesse texto que eu acabei de ler. Outra parte que diz assim: passam após a morte por uma purificação a fim de obterem a santidade. Então colocam que a salvação, bem como a santidade, é algo que é obtido, é algo que o homem consegue. E com relação à salvação, nós não podemos obter, nós não podemos conseguir com o nosso próprio esforço. Então, qual é o ensino bíblico a respeito da vida após a morte? Não há alteração no estado do homem depois da morte. A santidade, ela é resultado do sangue
de Jesus. Não há alteração. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois o juízo. Então é necessário nós entendermos a respeito da graça de Deus. A graça de Deus, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus é algo que nós não conseguimos entender com a nossa mente humana. Nós cremos, nós temos fé e pela graça, mediante a fé, nós somos salvos. O que é graça de Deus? É algo muito difícil de você traduzir, de você explicar. Um exemplo que eu trago sempre aqui no canal é uma ilustração que está no livro A Graça de Deus, de William MacDonald. E ele diz, imagine que você tenha um filho de 6 anos e este filho é cruelmente assassinado. Qual seria a sua reação, né, em relação ao assassino? Se você fosse atrás, procurasse fazer justiça com a sua própria mão, isto se chamaria vingança. Mas se você deixasse e esperassem que as autoridades civis tomassem uma atitude, isto se chamaria justiça. Mas se você perdoasse o assassino e ainda preparasse um lugar em sua casa para ele morar e o convidasse para morar consigo, isto se chamaria graça. E aí você diz, esse exemplo, ele é mirabolante, é algo que não se pode pensar, é algo impossível de acontecer. Mas foi exatamente isto que aconteceu. Quem matou Jesus não foram os romanos. Quem matou Jesus foram os nossos pecados, os meus e os teus pecados. Portanto, nós éramos os assassinos. Aí Deus, Ele não vingou, Ele não fez justiça em nós. Ele sim preparou um lugar junto a Ele, uma morada, junto a Ele. Ele mesmo disse, lá em João 14, queria preparar morada, para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Esta é a promessa da Bíblia. E isto se chama graça. Isto é a graça de Deus. É muito difícil a mente humana, nesse mundo capitalista que nós vivemos, em que tudo é na base da troca, nós entendermos a graça de Deus. Nós não podemos compensar a Deus pela sua imensa graça. Paulo, o apóstolo, foi quem deu maior destaque a este tema da graça. E você pode notar isso na carta aos Romanos, onde ele fala da justificação única e exclusivamente pela fé. Na carta aos Gálatas, onde ele faz um comparativo entre lei e graça. E também na carta aos Efésios, que é o nosso texto bíblico de hoje. Efésios capítulo 2, é o nosso texto bíblico de hoje. Nesta carta, Paulo falou a respeito também da graça de Deus. Então é muito importante, para que nós entendamos mais a respeito da graça de Deus, que nós venhamos estudar a carta de Paulo aos Romanos, aos Gálatas e também aos Efésios. Eu concluo este vídeo dizendo que qualquer atitude que procure compensar Deus pelo dom da salvação é uma heresia. Não podemos retribuir a Deus por tão grande salvação. Nenhum tipo de bênçãos pode ser comprada. Deus é soberano e sua graça resulta do seu amor indescritível para a humanidade. Resta a nós somente nos apropriarmos disso pela fé. Se esses poucos conceitos eles foram úteis para abençoar aí a sua lição, a sua aula, que você venha compartilhar isto nas suas redes sociais. Lembrando que o nosso único objetivo aqui é trazer edificação, ensinos da palavra de Deus, para que a sua vida seja cheia do Espírito Santo através da palavra. Que Deus venha abençoar a todos, em nome de Jesus.